hora são 60 minutos. Se a prova são 5 horas, você multiplica 5 vezes 60, dá 300 minutos. 300 minutos você divide pela quantidade de itens da prova. São quantos? 100. São várias disciplinas e um total de 100 pontos. 100 itens, 100 questões, 100 pontos. Então, se você dividir o tempo, deu 300, e o total de itens, o total de questões são 100, então você divide 300 por 100, 3 minutos. 3 minutos líquidos para cada questão para você fazer. Está tudo incluso aí, a questão de ir ao banheiro, de você botar um descanso ali, relaxar um pouco o pescoço, beber água e comer alguma coisa que não atrapalhe o colega e nem você mesmo, seu estômago. Apesar de ser um horário exatamente, muitas das vezes é um horário que é entre o almoço, quando você já tem costume de almoçar. Então tem que estar preparado para o organismo para isso também e no horário certo. Ok. Vindo aqui com relação às disciplinas, como é que foi disposta a NUCEP da Universidade Estadual do Piauí, ela fez da seguinte forma. O horário, lá naquela época, o edital, eu verifiquei, de 8h30 às 13h30. Então foi pela manhã, 8h30 até às 13h30. Um horário muito invocado, bravo. É o horário que você está com fome, que tal, etc e tal. E aí você precisa trabalhar, caso seja no CEP, trabalhar nesta situação de simulações. Trabalhar em vários, quando estiver fazendo a simulação, em vários momentos. Você tem que adequar o seu organismo nessa variação, nessa variedade de horários. Tem que estar preparado para tudo. E vamos às questões. Vamos logo pegar as questões que têm maior pontuação. E a gente vem de a ordem decrescente, do maior para o menor, em termos de pontuação, com relação às disciplinas. E a NUCEP veio desta forma: direito penal, 12 questões. Direito processo penal, 12 questões. Ela incluiu a língua portuguesa. A NUCEP sempre inclui no Piauí a língua portuguesa para delegado da Polícia Civil. Língua portuguesa, 10 pontos. Direito constitucional, 10 pontos. Direito administrativo, 10 pontos. E legislação extravagante, tanto penal e legislação extravagante processual penal, 10 pontos. Isto significa que a legislação extravagante penal, certamente foram 5 questões. E a legislação extravagante processual penal foram 5. Então vem num bolo só as duas disciplinas, com um total de 10 pontos. Ok? Aí vem também considerado um número de pontos, direito, naquele tempo, direitos humanos, já com 6 questões. Direitos humanos naquele tempo já com 6 questões. Importantíssima essa matéria também.
E aí verificamos que vem um bloco, outro bloco, com 5 questões cada. Vamos falar direito civil, 5. Direito tributário, 5 questões. Criminologia, 5 questões. Medicina legal, 5 questões. Legislação estadual, 5 questões. Então, nós tivemos aqui 6 disciplinas: direito civil, direito tributário, direito empresarial, criminologia, medicina legal, legislação estadual. Cada uma valendo 5 pontos. Somamos e vimos que tem um total de 6 disciplinas, cada uma valendo 5, então, total 30 questões, 30 pontos. Quando a gente também verifica na parte superior, 70 questões. E aí, fazem 100 questões. Então, pegamos 12, mais 12, 24, 10, mais 10, mais 10, mais 10, fez 20, 30, 40, 64, e aí veio, 64 com mais direitos humanos, 80, 70. Então, aqui, nessa parte de cima, tem 70 questões, 70 itens, 70 pontos. E aqui abaixo, com essas disciplinas de 5 pontos, são 6 disciplinas, dá 30. 70 mais 30, dá 100 pontos. Vamos aqui para a questão de o que é que você vai fazer na prova e de que forma você vai estudar, que eu vou falando aos poucos, já repeti isso várias vezes, mas a gente vai ainda repetindo, mas a gente tem que ter espaço para dar aula também. E vamos já fazer o cenário. O cenário é o seguinte: no edital, ele diz uma coisa, mas hoje, para você adquirir a sua aprovação, mesmo lá no CEP, para assim, dizer assim, passei, você tem que fazer 80%. Os cortes estavam sendo 61%, 60%, não sei quanto, aí foi aumentando, tem corte até 71%. Não se via corte de 80%. Mas está chegando. E agora, certamente. Então, eu estou alertando, pisando no chão, não estou fazendo, como se diz, drama e nem aterrorizando ninguém. Estou apenas falando a realidade. Não vá pensando que ao fazer 50% ou 60%, como diz lá a FGV, ou 48%, 48 pontos, como diz a Sebrasp, que você está passado.
Isso é uma ideia que eu te dei. Mas na hora H, tem as pessoas, tem os alunos que estudaram muito. Então, essa aí é a balela. Hoje, para vocês, sim, eu estou na primeira, como a prova da Polícia Federal, normalmente é feita a primeira fase pela manhã e a segunda já faz à tarde. Correto. E aí é outro planejamento que a gente vai fazer durante a Polícia Federal, que a gente tem que fazer um planejamento do que a gente tem que estudar de forma simultânea. Entendeu? Não pode deixar de lado a segunda fase, porque a segunda fase é feita no mesmo dia. Não adianta estudar só alguma coisa e deixar a outra de lado. Entende? Mas voltamos para quê? Para cá, para no CEP. Então aqui, objetivamente, você tem que acertar 80 questões. 80 de 100 tem que acertar 80. 80 de certeza. Se acertar 80, você diz, eu estou dentro. Eu estou dentro para a segunda fase. Entendeu? Mesmo aqui no Piauí. Eu estou falando do Piauí.